Olá! Estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco e o tema de hoje é a dor no recém-nascido. E para falar sobre o assunto, nós temos presente aqui no estúdio a mestranda do mestrado profissional Saúde Materno-Infantil, que eu convido para entrar aqui comigo, Silvia Lauvor. Um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada. A Silvia é médica, pediatra, neonatologista no Hospital Universitário de Santa Maria e está aqui conosco então para a nossa conversa. A dor, ela pode ser definida como uma experiência sensitiva e emocional desagradável, semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. É uma experiência complexa, ela é individual e que se manifesta por sinais tanto corporais quanto fisiológicos. Silvia, poderia falar para nós um pouco a respeito do assunto em relação a essas questões de fisiologia e comportamento? Com relação à dor, professora, a dor é um assunto relativamente recente, né? Ela começou a ser estudada no recém-nascido há pouco mais de 50 anos. Até então, a dor, ela não era considerada, se considerava que o recém-nascido, ele não tinha capacidade de sentir dor. E procedimentos dolorosos, eles eram realizados sem qualquer tipo de analgesia. Só a partir de 1980, com um estudo conduzido por Anand, que eles conseguiram comprovar que os recém-nascidos que eram submetidos a procedimentos sem qualquer tipo de analgesia, eles tinham desfechos clínicos muito piores e desfechos de neurodesenvolvimento também. Então, a partir daí, surgiu todo um estudo em cima disso e vários artigos vêm sendo publicados estudando formas de diminuir a dor e o estresse do recém-nascido, sempre visando melhores resultados clínicos e de neurodesenvolvimento, né? E é importante também a gente ouvir as equipes, né, Silvia? Porque lá em 1980 nós tínhamos uma visão, depois isso foi se esclarecendo e hoje a gente tem as equipes inseridas e trabalhando nesse contexto, né, nessa preocupação, desenvolvendo ações. Então, nesse sentido, a gente queria convidar agora a todos aí de casa para assistir o depoimento da enfermeira-chefe da UTI neonatal do Hospital Universitário de Santa Maria, a Camila Castro Rosso, que vai relatar a sua experiência em uma unidade de terapia intensiva neonatal. Vamos ouvir? Meu nome é Camila, eu sou enfermeira da UTI neonatal do Hospital Universitário de Santa Maria. Eu venho aqui hoje, então, falar um pouquinho sobre a importância de um protocolo sobre o manejo, análise e prevenção da dor em recém-nascidos. A equipe de enfermagem costuma fazer algumas ações para a prevenção da dor desses bebês. No entanto, não existe ainda no nosso hospital algum protocolo que nos permita bases científicas e ferramentas validadas para mensurar essa dor nos bebês. A gente costuma se preocupar com um toque gentil, respeitando os horários de sono dos bebês, a redução de estímulos dolorosos e ruídos, também com o posicionamento adequado, o estímulo à posição canguru com os familiares. Mas uma das nossas grandes dúvidas sempre foi a rede venosa dos bebês, que pra gente é um momento de extrema vulnerabilidade à sensação dolorosa. Então a gente acredita que o protocolo seja uma importante ferramenta para qualificar o cuidado a esses recém-nascidos internados em UTI neonatal. Com o depoimento da Camila, a gente consegue perceber a importância, né, e como as equipes buscam essas ações, né, para minimizar esses efeitos, para identificar, para manejar a dor, né, mas existem algumas questões que se tornam duvidosas e que precisam ser norteadas por um protocolo estabelecido, né, uma ferramenta que vai instrumentalizar essas equipes. E disso a gente vai falar um pouquinho mais tarde, durante o decorrer do programa, quando nós vamos apresentar também a proposta da Silvia de mestrado, que foi realmente um protocolo para uma UTI neonatal aqui de Santa Maria, né? Mas a gente percebe que são muitas as respostas fisiológicas e também comportamentais que um recém-nascido pode apresentar diante da dor, né? E elas ocorrem porque o corpo ele precisa se proteger desse dano. E aí, Silvia, quais são essas respostas? Quais tu consideras as mais importantes?
né, para o conhecimento de todos que estão aí nos assistindo e também das equipes? A gente considera as respostas do recém-nascido divididas entre fisiológicas e comportamentais. Nas fisiológicas são as já conhecidas, aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória, né? Temos também um estresse hormonal com aumento de cortisol, né? Isso faz com que tenha diminuição também da secreção de insulina, uma tendência à hiperglicemia, ou seja, o recém-nascido ele entra num estado catabólico, né? Ele tem ele se prepara para luta ou fuga, como a gente diz, né? E temos também respostas comportamentais que são também utilizadas para ajudar na identificação da dor. São alterações faciais, né, que o recém-nascido faz, agitação de membros. Então são pequenas coisas que ele faz que nos ajudam a identificar que ele possa estar sofrendo algum tipo de estímulo álgico para que a gente possa entrar com alguma ação corretiva, né? E em relação à prematuridade extrema, né, à menor idade gestacional, existe uma ideia de que o prematuro extremo possa não sentir tanta dor, né? E isso tem alguma relação? O que a gente encontra na literatura hoje, a tua vivência na UTI neonatal como neonatologista, o que vocês percebem em relação a isso? Se tem essa falsa ideia de que o prematuro extremo não sente dor em função da magnitude menor com que ele desencadeia essas respostas fisiológicas e comportamentais, né? Pela própria imaturidade dele. E também porque o prematuro extremo, ele é uma população de risco muito elevado, porque ele tem um período de internação muito longo, onde ele é submetido a procedimentos dolorosos durante um período muito longo, e que hoje a gente sabe que na literatura se cita até mais de 14 procedimentos dolorosos por dia um recém-nascido é submetido, né? E isso acaba exaurindo até o corpo, o sistema de resposta hormonal e de liberação de cortisol do corpo, fazendo com que ele não consiga realmente responder. Mas isso não quer dizer que ele não esteja sentindo, né? Tanto é verdade que esses recém-nascidos prematuros extremos, eles acabam desenvolvendo baixas taxas de crescimento, alterações de desenvolvimento neuropsicomotor e tudo associado a essa estadia prolongada e esses estímulos nocivos que eles são expostos na internação. E nesse sentido que tu tens falado, e para também esclarecer as equipes e ao público que está nos assistindo, existem instrumentos para avaliar a dor, né? Nem todos os hospitais capacitam as equipes para isso, e eu acho que esse é um ponto que tu trouxe de preocupação desde o início, né? Das equipes estarem aptas a ter esses instrumentos e para manejar e identificar a dor do recém-nascido. Então, quais existem hoje? Quais que tu poderia salientar que existem? Os que tu traria de maior destaque, né? E de segurança para as equipes, para essa identificação e manejo. Desde que foi descoberta a dor, então, a comunidade científica em geral, ela começou a se preocupar em formas de identificar a dor no recém-nascido, né? E com isso surgiram hoje mais de 40 ferramentas validadas passíveis de serem usadas, né? E essas ferramentas, elas têm um grau de complexidade diferente, usam essas alterações fisiológicas e comportamentais que o recém-nascido pode apresentar, e elas devem ser individualizadas o seu uso conforme o grau de entendimento do assunto da equipe, né? Das mais utilizadas hoje que a gente tem, que até posteriormente eu vou falar da minha proposta de protocolo, a gente tem a escala NIPS, a escala PIPS, todas elas têm métricas ajustadas para a prematuridade, né? E a gente pode estar aplicando elas junto com a aferição dos sinais vitais, tentando reconhecer esses procedimentos álgicos. E em relação, Silvia, à prevenção da dor, que eu acho que isso é uma preocupação também de todos vocês, né? Médicos, enfermeiros e todo mundo que está atuando lá. Quais são as formas hoje que vocês buscam de prevenir, de minimizar a dor dentro de uma UTI neonatal? A gente costuma dizer que a gente tem uma pirâmide de ações, né? Onde a prevenção é a base da pirâmide, é a base de tudo, né? A prevenção, ela começa desde o toque desnecessário, não realizar, o toque gentil, que a gente chama, respeitar o período do sono,
diminuir luminosidade, diminuir ruídos, né? Coleta de exames e procedimentos só quando realmente necessários, né? E depois da prevenção, quando a gente precisa realmente expor o recém-nascido a um procedimento sabidamente doloroso, aí a gente tem outras ferramentas que a gente pode usar, né? Que são as medidas farmacológicas e as medidas não farmacológicas. E o papel da mãe nesse momento, como que acontece dentro da UTI? É muito importante. Sabe que os últimos estudos, eles têm incluído muito a presença dos pais, a participação dos pais nesse momento. Tem até um estudo que foi publicado ano passado, onde eles demonstraram que a posição de aconchego do bebê no colo do pai e da mãe após um procedimento faz com que o bebê consiga estabilizar os seus sinais vitais muito mais rapidamente. Então, assim, é uma coisa que precisa ser estimulada. E o projeto Canguru, que é uma coisa do Ministério da Saúde, né, ele vem nesse sentido, né, trazendo os pais para dentro da UTI, fazendo com que o bebê fique nessa posição canguru, esse contato pele a pele, essa estimulação multissensorial, que faz com que o bebê tenha níveis de desenvolvimento melhor e consiga estabilizar melhor os seus sinais vitais. E aí as equipes são preparadas, são capacitadas e também instrumentalizam os pais antes de fazer esse processo? Precisa. Existe um processo lá no Hospital Universitário, um protocolo que também está aguardando para ser instituído, que é da unidade Canguru, né? Que prevê isso, prevê a capacitação dos pais. A equipe, na verdade, já iniciou as capacitações, e daí agora é previsto essa capacitação dos pais também, para eles terem uma noção da importância que é esse posicionamento sobre o tórax materno do bebê. E o quanto isso vai ter de positivo, né, na no prevenção. futuro. Com certeza. E eu vou chamar agora um vídeo, né, de uma médica que foi convidada por nós para dar o depoimento, a Bruna Feltrin Rich. A Bruna é médica pediatra, é neonatologista, chefe da UTI neonatal do Hospital Universitário aqui de Santa Maria, e ela vai falar sobre como é feito o manejo da dor nessa unidade que é 100% SUS e referência para toda a região central do nosso estado. Vamos assistir? Na nossa unidade já são utilizadas medidas farmacológicas e não farmacológicas para o tratamento da dor, mas não existe um protocolo que sistematize as avaliações e o manejo da dor dentro da UTI neonatal. Por isso, esse protocolo vem corroborar com melhoria na qualidade do nosso serviço e facilitar as avaliações e manejo das situações dolorosas dentro da nossa unidade. A Bruna traz também, assim como a Camila, a importância do protocolo, né, para a equipe de vocês. Estão todos bem empolgados. Estão todos empolgados, aguardando, né, e isso vai trazer um diferencial muito importante para toda a região, né? Silvia, levando em consideração a importância da demonstração, né, durante o programa de prevenção correto do manejo da dor, né, o Natal, como que tu vê o desenvolvimento de um protocolo assistencial melhorando a qualidade no atendimento de pacientes neonatais? A questão do protocolo, na verdade, todos os protocolos, eles vêm no sentido de uniformizar condutas, né? E o uso de uma ferramenta validada para a identificação da dor, ela tira a dor daquela posição subjetiva para uma posição mais objetiva. E com isso a gente consegue identificar com mais facilidade esses estímulos álgicos, né? E a equipe também consegue com isso conduzir melhor essas situações dolorosas que o recém-nascido é exposto. Tá? Todo protocolo assistencial, só pela sua existência, ele já sensibiliza a equipe. Eu acho que nesse sentido, ele já fez o seu papel, porque a equipe ela se encontra bem sensibilizada e ela já tem essa preocupação a mais, né? Isso facilita e melhora o serviço dentro da unidade, né? E essa ideia partiu de ti, partiu do que tu vivenciou no serviço, né, na importância da necessidade de trazer para o teu local de trabalho algo que vai fazer um diferencial para toda a equipe, para os bebês e para todo o hospital e região. E eu queria que tu contasse um pouco como foi essa construção desse protocolo, né? Os passos, todas as metodologias envolvidas, né? As capacitações com as equipes.
para chegar aonde você chegou, né? O protocolo ele surgiu, na verdade, de uma necessidade que eu e a equipe vimos de identificar melhor os recém-nascidos que estavam tendo algum tipo de estímulo álgico e pudessem não estar sendo identificados, né? Então, a partir dessa necessidade, dessa falta desse protocolo assistencial dentro da unidade, foi proposta, então, uma pesquisa dentro da UTI NEL, com toda a equipe multiprofissional de médicos, fisioterapeutas e enfermeiros, né? Essa pesquisa, ela foi feita através do uso de um questionário, onde foi identificado o grau de conhecimento da equipe sobre o assunto, né? Sobre dor, sobre o manejo da dor, medidas não farmacológicas, farmacológicas, medidas preventivas. A partir do resultado dessa pesquisa, a gente pode ter uma ideia do grau de conhecimento da equipe e, com isso, selecionar as ferramentas mais compatíveis com o grau de conhecimento da equipe. Foi construído, então, um protótipo de um protocolo assistencial. Esse protótipo ele foi apresentado para a chefia da enfermagem, a Camila, e para a chefia médica, a Bruna. Elas fizeram a leitura e as suas considerações, né? Depois foi feita uma apresentação para uma parte da equipe que foi convidada, né? Que também puderam fazer as suas considerações. E com essa versão final do protocolo, a gente pôde submeter o setor de qualidade do hospital, onde ele encontra-se esperando validação para poder ser instituído o ano que vem, é o que tudo indica. E eu fico pensando também em relação a vocês, né? A angústia e a vontade de dar essa devolutiva para o serviço. Sim. Fala um pouquinho disso para nós. Na verdade... Dessa emoção, dessa sensibilização e do quanto vocês estão na expectativa de que isso seja implantado e colocado em prática, né? Sim, a equipe, eu costumo chamar os nossos voluntários da nossa primeira etapa, né, dos facilitadores, né? E a gente percebe que já dentro da equipe já tem uma sensibilização bem grande com relação à dor. E se questiona esses facilitadores para eles ajudarem nessa identificação. E está todo mundo muito ansioso quando que vai começar as capacitações referente às ferramentas que foram selecionadas para serem usadas, né? Foram selecionadas 3 ferramentas para serem usadas. Não existe ferramenta melhor e nem pior. Existem ferramentas que podem ser usadas mais em prematuros, mais em pós-operatórios, mais em dores pontuais. Então, por isso que a gente optou pela seleção de 3 ferramentas. E então está todo mundo muito ansioso pelas capacitações para saber como realmente usar essas ferramentas e começar realmente esse manejo mais sensível do recém-nascido. E a ideia depois é expandir isso para outras unidades, para outros hospitais, escola. Com certeza. Né? Porque servindo hoje, de referência. Com certeza. A gente sabe que a imensa maioria das UTIs não tem um protocolo da dor. Porque, como eu digo, ele é um assunto relativamente recente, né? Então, existe um interesse dessa sensibilização. Eu acho que só da gente falar sobre o assunto, a gente já vai estar sensibilizando outras unidades, né? E, obviamente, o protocolo pode seguir de referência para ser usado por outras unidades também. Com certeza. É isso que a gente vai buscar, né, Cíntia? Isso aí. Então, eu acredito que todo esse teu produto, né, que vem vindo, então, do mestrado, né, como uma devolutiva para o serviço, vai ser a coroação de todo o teu trabalho, né? É algo extremamente relevante. Eu agradeço muito a tua participação, a tua contribuição, toda a tua experiência, né, toda a tua dedicação para esse hospital. E saber que com certeza o USME pode contar com toda a tua expertise e com todo o teu sucesso, que com certeza vai vir depois dessa dissertação. Tá? Obrigada. Então, pessoal, o conforto ele pode ser proporcionado de várias formas.
Seja por um ambiente mais calmo, como a Silvia falou, acolhedor, seja por um contato desses recém-nascidos com os pais, que também foi um ponto abordado aqui por nós, né? E esse diferencial, essa importância que precisa ser buscado, ou outros familiares do núcleo familiar dessa criança, né? Por meio de uma visita, do aconchego no colo. Então, ao construir esse protocolo assistencial da dor em recém-nascidos internados na UTI neonatal, vai se construir um modelo que pode ser reproduzido, como nós falamos agora, em outras unidades de atendimento, né? Pessoal, então estamos chegando ao final de mais um programa Saúde em Foco, né? Se você quiser rever, agradeço a presença de todos vocês aí de casa, foi um prazer estar com todos falando sobre esse assunto tão importante e relevante, né? E se você quiser rever o programa, é só acessar o canal da UFN TV no YouTube. Tchau! A sua transformação na universidade